Assim, ó, pessoal, estamos aqui para mais uma lição, agora a lição de número 11. Volta ao inicial, né, aquela forma, teologia pessoal. De novo, teologia pessoal não é necessariamente ruim, é apenas um entendimento pessoal da teologia. Muitas das vezes são premissas verdadeiras, mas a conclusão ela pode ser falha, como no caso dos amigos de Jó. No textual ele fala aqui que na opressão se revela aos seus ouvidos. É interessante porque muitas das vezes a opressão, a dificuldade, o sofrimento faz com que o homem ele pare para dar atenção àquilo que Deus está falando. Isso aí é importante a gente ter essa visão. Contudo, não é apenas o aspecto punitivo, mas também precisamos ver a questão da educação, né? O lado educativo. Muitas das vezes a dificuldade vem não por uma linguagem punitiva de Deus, mas também numa visão educativa, querendo mostrar, elucidar, mostrar alguma verdade. Na segunda-feira, ele faz uma pergunta aqui, né? É possível tratar um homem com imparcialidade? Será que a gente pode falar com um pecador, independente do seu status, da sua condição social, da sua chefia, da sua função ministerial dentro da igreja? Será que a gente tem essa condição de falar? Será que eu posso falar? Ou dentro da igreja, se é pastor, a gente não pode falar? Será que a família do pastor ela está livre das regras? Ou simplesmente ela está livre de ser abordada? Será que o nosso chefe, né, o nosso superior hierárquico, ele está livre de ser apontado, os seus problemas, seus defeitos, a nossa posição como servo de Deus? Nós temos condição de falar sobre isso? É interessante que Naamã ele se choca com Eliseu, porque Eliseu não trata ele como um general, Eliseu trata ele como um leproso. E isso, muitas das vezes, é o que nos falta, tá? É nós tratarmos a pessoa com imparcialidade, independente da sua posição ou do seu status. Quem está certo, está certo. Quem está errado, está errado. O cultivo da plena atenção, né? Ele afirma que seu argumento ele vai ser feito na lógica, ou seja, o seu argumento ele não é baseado na experiência, como os amigos haviam feito até aqui, não é baseado na tradição, porque ele, na verdade, pouco dessa tradição havia vivido, mas era simplesmente trabalhando na questão da lógica. Eliú não acrescenta muita coisa àquilo que seus amigos haviam falado. Nesse aspecto, ele chega a ser bem próximo daquilo que ele havia dito lá em Jó, capítulo 22, verso 12. Deus é grande, não despreza ninguém. Isso aqui é interessante porque Deus ele trata o justo por justo e o pecador por pecador, independente das suas funções, independente das suas colocações. É interessante que para Deus não importa se quem pecou foi Davi, se foi Moisés, se foi Pedro, não interessa, ou se foi Israel como um todo. O pecador sempre será tratado como pecador diante de Deus. E também existe um limite, né, entre nós e Deus. Nós somos sempre limitados em relação à imensidade daquilo que Deus é. Na leitura bíblica em classe, Eliú ele fala que o Buzita, né? Buzita é descendente de Buz. Buz era filho de Naor, irmão de Abraão, ok? Então aqui coloca ele como um descendente também da família de Abraão, não da descendência de Abraão, mas vindo do seu irmão Naor. Diz aqui também que a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, né? Porque não achando o que responder, todavia condenava Jó. Ou seja, os amigos começaram a condenar Jó, mas não tinha mais o que falar e não tiveram mais argumentação para condenar Jó. E também ele vai falar de Jó por quanto ele deixou para falar depois, porque
ele tinha mais idade, né? Jó era uma pessoa mais idosa, que tinha mais idade. Então, ele, respeitando a idade de Jó, ele se demorou para falar. Quando ele fala aqui, ó, Jó, é uma coisa interessante que essa fala, ela traz um aspecto de intimidade, ou seja, provavelmente Eliú era alguém bem próximo de Jó. Também ele vai falar aqui: as minhas razões sairão da sinceridade do meu coração, é a pura ciência dos meus lábios. Ou seja, ele vai usar uma argumentação lógica para falar com ele, tá ok? Ele havia se apegado na tradição, Bildade na moralidade religiosa, Zofar no legalismo religioso, e agora Eliú, ele vai pegar na lógica, o raciocínio lógico, para tentar apontar alguma coisa a respeito de Jó. Diz aqui no verso 5, Jó, ele disse: sou justo e Deus tirou o meu direito. Ou seja, ao Jó afirmar que era justo, ele estaria fazendo com que Deus o fizesse sofrer meramente por um capricho pessoal. Seria Deus injusto? Essa afirmação gerou um problema lógico para Eliú, ok? E no final, nós vemos aqui que, apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Ou seja, esse argumento ele vai ser rejeitado por Eliú. Por quê? Eliú, ele não consegue entender Jó passando por todo aquele sofrimento e ainda dizendo que não tinha nada para aprender, não tinha nada para purgar, que simplesmente era uma pessoa justa. Eliú não conseguia entender o fato de Jó ser justo e estar passando por aquele sofrimento. De novo, né, ele vai mostrar, espera-me um pouco e mostrar-te-ei que há razões. Ou seja, é um argumento baseado na lógica simplesmente, ok? Ele afirma que, de novo, as suas premissas são verdadeiras, mesmo que talvez ele não chegue a uma conclusão correta, mas as premissas de Eliú, elas são verdadeiras. Diz aqui, no Interagindo com o Professor, é uma coisa interessante para a gente trabalhar, e eu vou ler aqui, ó. O sofrimento na vida do cristão deve ser um meio pedagógico. Ele serve para esmagar a soberba humana, polir o caráter do crente, prover o crescimento, desenvolvimento ao cristão. Este ou não é o mesmo depois que passa pela escola do sofrimento. Ou seja, ele mostra aqui, na interação com o professor, ele vai colocar a ideia pedagógica do sofrimento. Ele bota o sofrimento como uma escola, né? Se lembra, de alguns anos atrás, aquela questão do deserto, né? Deus te leva no deserto para te ensinar, para você possa aprender. É mais ou menos aquele discurso que nós já ouvimos tantas vezes por aí. Ele vai dizer aqui um versículo, né, que muitas das vezes a gente aplica de maneira errada. Quando Paulo lhe diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele não quer dizer que ele pode fazer tudo desde que ele esteja em Deus. Pelo contrário, o que ele está dizendo aqui é que Deus lhe dá capacidade para aguentar tudo. E aí ele vai falar: ó, eu sei estar bem quando eu estou na fartura, mas também sei estar bem quando eu estou passando por necessidade. Tem tanta gente que bate no peito aí e fala assim: não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Será que você já aprendeu a estar bem, mesmo quando você está passando por necessidade? Esse texto, ele fala sobre isso, ok? Esse é o caminho que o Senhor, nosso Deus, quer que atinjamos. Ser experimentados, amadurecidos e crescidos. É um caminho da escola de Deus, né? A gente é experimentado, a gente é amadurecido, e aí a gente consegue crescer.
é exatamente sobre isso que Paulo ele vai dizer. Ele sabe viver abatido e sabe também viver na falta das coisas, passando por necessidade. Vamos lá. Introdução. Assim mostramos que Eliú revela um Deus soberano que age segundo o seu conselho e não está obrigado a dar respostas ao homem, né? É interessante essa ideia, essa noção. Sim, muitas das vezes o sofrimento ele tem uma função pedagógica. Paulo ele não parava para ouvir Deus até o momento que Deus o cega e faz com que ele possa vir ao chão. Também o paralítico de Betesda, ele vai passar tanto tempo doente, mas quando ele se encontra com Jesus após a cura, o que Jesus vai alertar é que ele não pecasse de novo para que não viesse a suceder a ele, ao paralítico, coisa pior. Ou seja, muitas das vezes o sofrimento ele tem esse caráter pedagógico, sim. Era o caso de Jó? Não sei, mas com certeza existe esse aspecto pedagógico no sofrimento também. Deus é soberano, né? Diz aqui que Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que o homem e não precisa explicá-lo acerca das suas ações nem do seu silêncio. Realmente Deus ele é muito maior do que Jó e ele não precisa ficar explicando as razões. Às vezes, né, a gente tem aquela ideia assim, por que Deus ele escolheu para que haja a circuncisão do menino no 8º dia? Qual é a mágica do 8º dia? Às vezes não tem mágica, é apenas para que o homem ele possa mostrar a sua submissão a Deus. Deus ele é Senhor, Deus ele é Rei, Deus ele tem a condição de aplicar o seu princípio e nessa condição de colocar o seu princípio, ele também pode dar a sua ordem, tá? Então Jó havia ignorado isso, né? Que Deus é infinitamente maior do que o homem e não precisa explicar acerca das suas ações. Mas a gente não pode esquecer que Gênesis, capítulo 18, versos 17 e 18, existe uma fala interessante de Deus relacionada a Abraão, né? Que ele fala assim, ocultarei a Abraão o que eu estou a fazer, ou seja, Deus ele haveria de ocultar a Abraão, porque Abraão era um homem que tinha um relacionamento com Deus. Jeremias 33:3 fala assim, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Mas também a Bíblia vai dizer que existem coisas que Deus ele reservou para a sua autoridade e que nem tudo aquilo que está reservado para a autoridade de Deus ele precisa explicar para nós. Existem coisas que a gente só vai saber quando nós chegarmos no céu, quando nós chegarmos na glória, ok? O orgulho do homem priva-o de ouvir Deus, né? Todavia, mesmo sendo um ser transcendente, Deus não deixa de se revelar ao homem quando julga necessário. Muitas das vezes o orgulho humano impede que o homem possa entender Deus. Muitas das vezes o orgulho faz com que o homem ele ache que possa julgar a Deus. Muitas das vezes a gente esquece, né? Oséias diz que o meu povo erra, ou o meu povo peca, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Isso aqui não é porque o conhecimento não estava disponível, mas simplesmente porque o povo havia rejeitado esse conhecimento. Também o faraó, né? Faraó, muitas vezes que chegou ali o Moisés para falar com o faraó, e na sua arrogância, quando Moisés falou assim, você quer consertar isso quando? Ele falou assim, amanhã. Quem está vivendo embaixo de um sofrimento, embaixo da praga, o ideal é que ele se curve diante de Deus e busque em Deus a solução agora, e não jogar para amanhã, tá? Muitas das vezes o homem ele acha que ele pode analisar Deus, e isso é um perigo, tá ok?
Então, Deus, ele não deixa de se revelar ao homem quando julga necessário. Ele vai falar também aqui, que Deus, ele fala ao homem de diversas maneiras. Sim, nós precisamos estar prontos para ouvir aquilo que Deus, ele vai falar. Para Eliú, o problema não era o silêncio de Deus, mas o orgulho humano que não permite ao homem escutar aquilo que Deus está falando, tá? O jovem acredita que mesmo o patriarca, considerando-se moralmente puro, padece do pecado de orgulho, porque na verdade ninguém é perfeito, né? Por mais que a gente coloque na balança, todos nós temos falhas, todos nós temos problemas. Então, na visão de Eliú, a revelação de Deus tem o propósito de livrar um homem da soberba que o conduziria à morte. Okay? Então, Deus, ele abate um homem para que o homem, ele se humilhe e aceite Deus, aceite a fala de Deus, aceite aquilo que Deus tem para ensinar. Acrescenta aqui o mistério da redenção, né? Realmente, Deus, ele fala de diversas formas para nós, mas é interessante que ele coloca aqui, por causa dela, né, dessa comunicação, ele pode enviar um anjo para anunciar a Jó o seu dever, dizer o que ele deve fazer e também interceder em favor do patriarca. É interessante que esse aspecto aqui, ele coloca um papel que é específico do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele está aqui nos guiando, está aqui nos ensinando, está aqui nos esclarecendo aquilo que a gente não tem a condição de entender, e também ele intercede por nós. As funções que são atribuídas a esse mensageiro, mediador, fazem com que os intérpretes bíblicos vejam nesse ser celeste uma referência a um anjo do Senhor, uma teofania. Teofania é uma apresentação do próprio Jesus. É interessante esse termo, né? Anjo do Senhor, não é um anjo do Senhor, mas é ao anjo, com um artigo definido, né? O artigo definido, o anjo. Então, se é o anjo, está se referindo a um anjo específico, nesse caso, a uma aparição do próprio Cristo. Diz aqui também que o mistério desse mensageiro é autodecorrente inteiramente da graça de Deus em favor de Jó para mediar sua causa e resgatá-lo. É interessante que mesmo aqui ele lança ideias, noções a respeito da graça de Deus sendo manifesta, não com o intuito de destruir a Jó, mas no intuito de ensinar, no intuito de esclarecer, de conduzir a Jó. Tá ok? No subsídio pedagógico, é interessante, né, que ele fala aqui que inicia a aula, né, fazendo uma reflexão sobre a soberania de Deus e o orgulho humano. Isso aqui é interessante porque a própria discussão entre arminianos e calvinistas passa por essa questão aqui também, ok? Ele vai dizer aqui também que muito sofrimento hoje tem como causa não aceitação de determinada realidade. Muitas das vezes, para nós que somos servos do Senhor, também é difícil aceitar morte, enfermidade, doença, status social, e muitas das vezes o não conformar-se com a realidade da vida faz com que muitas das vezes nós venhamos a passar por sofrimento, tá? É importante a gente aí estar atento para essa condição. Nós podemos sonhar, podemos pedir, mas a gente não pode perder de vista a nossa condição real. Ele fala aqui, estimular os alunos a perguntarem o que Deus quer falar conosco na escola do sofrimento. Isso aqui é uma pergunta interessante. Qual é a didática do sofrimento? Isso aqui é algo que a gente precisa
olhar no nosso dia a dia, né? Por que a gente sofre? Por que a gente passa por dificuldade? A justiça de Deus demonstrada. Quando defende a justiça de Deus, ele os faz puro com seus amigos na acusação contra Jó. Ou seja, eu falei que muito e pouco ele vai acrescentar naquilo que já havia sido dito. Em sua perspectiva, os argumentos de Jó não passavam de insolência, né? Ou seja, Jó estava sendo desrespeitoso para com Deus. E ele ainda acrescenta, né, que Deus jamais age injustamente, por isso contraria sua própria natureza. Tudo isso aqui vocês estão entendendo. São a visão de Eliú, muitas das vezes é uma visão correta, com a premissa correta, mas a conclusão que ele chega é uma conclusão equivocada, tá ok? A justiça humana, ela não pode avaliar a justiça divina, tá ok? Uma coisa interessante, a justiça humana, ela está sempre abaixo da justiça divina. É algo que a gente precisa ter sempre cuidado. Não adianta a gente querer entender a justiça divina usando o nosso próprio raciocínio, nossa própria lógica, porque a lógica humana foi algo dada por Deus, é uma ferramenta boa, é uma ferramenta honesta, mas ela é contaminada pelo pecado e limitado pela nossa própria condição humana, ok? Aqui também o caráter justo de Deus, né? Ele age com justiça quando retribui ao homem aquilo que merece. Deus não precisa prestar conta de seus atos a ninguém, visto que não recebeu autoridade de nenhum outro ser criado. Isso é uma realidade. Como provedor da vida humana, ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade, quer dizer, a nossa própria condição humana, e o Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, sejam reis, nobres, pobres, ou seja, diante de Deus, o pecador, ele é pecador. Aqui vale a gente fazer uma condição, que quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, em dois aspectos. Primeiro, o pecador é pecador, e Deus vai tratá-lo como pecador. E segundo, se limita na condição nossa de ter acesso a Deus, que sempre é pela pessoa de Cristo, independente de quem nós venhamos a ser. Nisso não existe diferença de macho e fêmea, entre livre e escravo, entre ricos e pobres, entre judeus e bárbaros, não existe diferença, ok? Mas a Bíblia fala, sim, de alguns momentos que Deus faz diferença entre os homens. Vamos dar exemplo? Lá no Egito, a Bíblia diz que Deus ele fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Também lá em Malaquias fala que existe uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Muitas das vezes, o pecador, a Bíblia diz que Deus ele não ouve o pecador, mas se é temente a Deus, Deus escuta. Também vai dizer que para o pecador, até a oração dele é anátema, é maldito diante de Deus. Ou seja, existe uma diferença que Deus faz entre aquele que serve a Ele e aquele que não serve a Deus. Okay? Essa diferença Deus ele faz. A defesa da soberania de Deus. Eliú, ele vai dizer aqui, encerra o capítulo mostrando a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem obrigação de agir segundo o querer dos homens, né? Os querer do homem. Realmente, Deus ele não precisa agir de acordo com o homem, porque Deus é soberano. Mas aqui, ele apresenta um Deus que é muito frio. E Deus, ele não é um Deus gelado, ele é um Deus amoroso. E mesmo que ele seja um Deus que seja transcendente, mas ele também é imanente, ele também deseja se comunicar com os seus, e ele tem prazer em mostrar ao seu servo o seu plano e dar ao seu servo a ideia daquilo que vai acontecer, ok?
Para Eliú, portanto, por ser soberano, Deus jamais age com injustiça como Jó dera a entender. Ou seja, se Deus criou Jó, se Deus é soberano, então esse conceito de justiça não pode ser limitado por nós e simplesmente, na visão de Eliú, aquilo que Deus estivesse fazendo, por ser Deus, já seria algo justo, ok? Até aí, realmente nós temos que concordar. A Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom, ok? Se tudo que Deus faz é bom, se todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, sim. Então, nesse aspecto, Eliú está certo. Todavia, é preciso destacar duas coisas sobre a fala de Eliú. Primeiro, assim como seus amigos, é a partir do princípio de que Jó havia cometido pecado. Nós já vimos que Jó não pecara. E ao insistir nesse argumento, Eliú ele se equivoca, assim como seus amigos haviam se equivocado. E em segundo, Eliú exalta apenas a justiça de Deus e esquece da misericórdia. E para ele, o Altíssimo havia posto sua justiça soberana acima do seu amor. E isso é um erro crasso, Para ele, o Altíssimo, então, havia posto a sua justiça além, com um peso maior do que o seu amor. E isso foi um erro fatal, é um erro crasso. Não existe essa ideia. O amor de Deus, a misericórdia de Deus é tão grande quanto a sua justiça, ok? Deus, sem dúvida alguma, é justo, mas grandiosamente amoroso e misericordioso. Sim, isso é uma realidade para nós, ok? É interessante também esse aspecto aqui no subsídio pedagógico, quando ele diz aqui, não fora Jó o suficiente provado, quer dizer, ele fala como se Jó ele não havia sido provado bastante. Ele vai parecer com aquilo que Zofar havia dito lá no capítulo 11, verso 6, Depois de tudo aquilo que Jó passou, Zofar ele disse que Jó ainda sofrera pouco, ainda podia sofrer mais. E aqui, Eliú, ele novamente ele vai dizer, não simplesmente no intuito de sofrimento, mas que Jó ele poderia ainda ser provado além daquilo que ele já fora provado até ali. O sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus, Há uma diferença entre o pensamento de Eliú e o de seus amigos, Ele faz humildade, acreditam que o sofrimento de Jó é por causa de um pecado cometido por ele e a sua recusa em reconhecê-lo. Eliú também crê dessa forma, mas vai além. Embora compreendendo que durante a sua provação Jó se comportou de forma pecaminosa, Eliú introduz a ideia de que o sofrimento teria um caráter pedagógico, ou seja, não era simplesmente Deus estaria dando a paga a Jó pelo aquilo que ele cometeu, não é uma paga fria, mas ele estaria dando a Jó a oportunidade de Jó se arrepender, ok? Nisso ele vai um pouquinho além do que os seus amigos foram, de onde seus amigos haviam chegado, ok? Dessa forma, o caráter pedagógico do sofrimento está na capacidade de nos fazer refletir e voltar para Deus. Dessa forma, os justos aprendem com o sofrimento, ou seja, na verdade o sofrimento estaria sendo imposto a Jó, porque Deus, ele realmente havia pecado, mas a ideia não era simplesmente uma paga fria, e sim uma forma de Deus ensinar a Jó algo que Jó precisava aprender. Adorando a Deus na tormenta. E diz aqui, a fala de Eliú põe em destaque o argumento contraditório de Jó, que por um lado magnificava a majestade de Deus, mas por outro lado murmurava contra ele. Ou seja, ele colocava que Jó ele estava sendo apresentando uma forma contraditória, ele estava colocando um paradoxo.
porque Jó dizia que Deus era grande, ele adorava a Deus, ele magnificava a Deus, só que por outro lado ele murmurava também contra Deus ao afirmar que ele estava passando por aquilo e que Deus estaria sendo injusto porque ele não tinha sofrimento algum. Tá? Nesse aspecto, Eliú acerta em demonstrar que a adoração e a murmuração não podem coexistir, são atitudes excludentes, ou seja, não tem como a gente murmurar e adorar a Deus, ou a gente murmura ou a gente adora, são atitudes excludentes, elas não andam juntas, tá ok? Na conclusão, vamos ler aqui, na conclusão, né? Vimos nesta lição 3 aspectos da teologia de Eliú. Primeiro, o jovem amigo defende o direito de Deus ficar em silêncio, mesmo quando achamos que ele deve falar. Ou seja, ele apresenta a soberania de Deus, em que Deus ele não precisa se justificar ao homem naquilo que ele faz ou deixa de fazer. Ele acredita que Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu próprio orgulho, né? O orgulho de Jó estaria impedindo que ele escutasse a Deus. Entretanto, o equívoco de Eliú está no fato de associar o sofrimento de Jó ao pecado. Sim, realmente, ao bater na tecla junto dos seus amigos de que era uma resposta a algum pecado de Jó, aí Eliú ele erra, aí ele chega a uma conclusão equivocada. Segundo ele, destaca que Deus tem todo o direito de ser soberano e, como tal, agir com justiça. Todavia, ele se equivoca em colocar essa soberania acima do seu amor, pois primeiramente Deus ele é amor. Ou seja, ele destaca que Deus, por ser soberano, não precisa aí ficar se justificando, porque o fato de Deus agir já impõe uma ação justa, ok? Mas ele esquece aí do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Finalmente, Eliú vê no sofrimento esse papel pedagógico que realmente ele tenta apresentar para Jó e que nós vimos até aqui, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo domingo, né? Que vocês vão lá à escola dominical, assistam. Não deixe de compartilhar esse nosso trabalho. Vocês quiserem aí alguma dúvida, bote aí gostou, não gostou, dê um like aí para a gente saber se aquilo que nós estamos falando estamos conseguindo transmitir aquilo que tem sido aí o nosso intento, a nossa intenção, ok? Que Deus possa abençoar vocês aí, fiquem em paz, que Deus vos acompanhe e vamos aí para a semana que vem, ok? Até lá, fiquem na paz